Olá, paz do Senhor Jesus para a sua vida, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você pode estiver acompanhando este vídeo. Esse é a mim que vos fala, Pastor Júnior, e eu trago para você a palavra de vida. Vamos aqui meditar nas Sagradas Escrituras e juntos entendermos qual é a boa e perfeita vontade do Senhor, pautado à luz da Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Vamos entender o projeto, os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Então, eu desde já convido você a ter em mãos a sua Bíblia Sagrada nesta hora e abri-la aqui no livro de Daniel. É no Velho Testamento, é logo após o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e então Daniel. Vamos aqui no capítulo 10, no versículo 10. Por muitas vezes nós somos tomados por dúvidas e por incertezas, porque mesmo caminhando, mesmo trilhando na justiça, na boa vontade do Senhor para a nossa vida, para os nossos dias, mesmo perdoando, mesmo estendendo a mão e ajudando, por diversas vezes e momentos e situações da nossa vida, nos encontramos com situações contrárias, aonde por muitas vezes Satanás nessas horas tenta colocar dentro do nosso coração uma semente de dúvida, uma semente de incredulidade, uma semente de incerteza. E então você começa a indagar consigo mesmo: será que o Senhor me ouve? Será que realmente Deus está comigo? Afinal, eu estou passando por tribulações, por lutas, e a igreja hoje moderna, ela ensina que os vencedores, eles vencem e não há adversidade, porque o que o mundo apresenta hoje, o que a igreja apresenta hoje, muitas delas, não quero generalizar, mas a maioria hoje apresenta é que Jesus traz uma vida no mar cor-de-rosa. É felicidade em todo tempo, sem tribulação, sem luta, é prosperidade, é riqueza, é sucesso, é fama, é porta aberta, é conta cheia. Eu quero ver onde é que eles têm sido pautados para poder apresentar isso às pessoas. Se o próprio Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e além dele não existe outro mediador que possa nos levar a ter uma eternidade na presença do nosso Deus, se ele mesmo disse para nós ali no Evangelho de Mateus, quando disse: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Esse carregar a cruz é justamente a dificuldade, carregar um peso nas suas costas, que por muitas vezes você nem é merecedor de estar suportando aquilo, é que é difícil. Mas ele mesmo disse: é muito fácil amar os que vos amam, é muito fácil abraçar aqueles que vos abraçam, que desejam mal, é fácil orar por aqueles que também te desejam bem. Eu, porém, vos digo: orai por aqueles que vos perseguem. Você entende o amor de Cristo para com o homem, o que ele espera de nós? Vou citar o exemplo de um dos primeiros mártires da história, Estevão. Ele pregou, anunciou, curou pessoas pelo poder e unção que estava sobre a sua vida, vinda da parte de Deus. E então agora os homens do sinédrio, os religiosos, os líderes, as autoridades vão até ele, e ele então começa a explanar e expor o pecado, porque desde os tempos antigos o povo vinha errando e falhando com os profetas enviados por Deus. E então aqueles homens cheios de ódio, de loucura, quando veem que um homem está cheio do Espírito Santo e ele olhando para os céus, disse: eu vejo agora o Senhor assentado à direita de Deus, no seu trono de glória. Jesus está com o Pai, e eles agora apanham, rasgam suas vestes, jogam para fora da cidade, rasgam suas roupas como sinal de uma blasfêmia aconteceu, e agora pegam as pedras e começam a atirar sobre ele. E o que ele fez de mal? Pregou a verdade, curou enfermos, estendeu a mão ao órfão, à viúva, ajudou.
E ele sendo apedrejado agora, ele olha para os céus e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E ali continuaram apedrejando até que ele morresse. Não entendemos o porquê. Não sabemos o motivo, por muitas vezes está ali oculto ainda e não nos foi revelado e dado a entender. Mas aonde terminava a história daquele grande homem de Deus, diz que havia um jovem religioso que respirava ameaças e ódio contra os cristãos, os seguidores de Cristo, e ali aos seus pés lançaram a capa de Estevão. E eu estou falando de Saulo, que mais tarde veio a se tornar Paulo, que foi um dos homens responsáveis por escrever mais de 70% do Novo Testamento. Aonde se encerrava uma história, estava começando outra que seria maior ainda. Portanto, era necessário que aquilo acontecesse, não que o Senhor nosso Deus quisesse ver o sofrimento do seu filho, mas era necessário para que ele desse testemunho do amor de Deus e marcasse a história do evangelismo, a história do cristianismo no mundo. E aonde se encerrou uma história, começava outra, que também padeceu, sofreu, como poucos sofreram, mas contudo nos ensinou o amor, a perseverança e deixou aqui obras-primas na Bíblia, narrando a sua história, pregando e anunciando a salvação em Jesus Cristo aos gentios. Daniel era um homem íntegro, reto, jejuava, buscava a presença de Deus, orava 3 vezes ao Senhor, mas ainda assim foi parar na cova dos leões. Daniel orava a Deus e ele era amado por Deus. Olha aqui no capítulo 10, no versículo 10, continuando dizendo: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Ele estava caído, prostrado, desfalecido. Então vem até ele uma mão do anjo que agora o sacode, o põe de pé, manda ele prestar atenção e agora começa a falar com ele, diz: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. O Senhor se fala e se apresenta, e por muitas vezes não compreendemos o seu agir, e por muitas vezes estamos como Daniel, ouvindo a palavra, vamos à igreja, oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, ouvimos Deus falar conosco, e por muitas vezes ainda assim estamos tremendo com pavor, com tremor, com dúvidas, porque somos cercados diariamente por intempéries, aonde surgem problemas, dificuldades, tribulações, e não compreendemos, afinal nós temos buscado nos aproximar, mas é como diz aquele ditado: quanto mais ora, mais demônio aparece. E é realmente uma realidade, sabe por quê? Se Satanás não desistiu de ir primeiro com Jesus Cristo, Santo, Filho de Deus, você acha que ele vai desistir de ir primeiro com você e comigo, que somos homens falhos? Se Jesus, que não pecou, não falhou e esteve por 40 dias jejuando, e foi ainda tentado pelo diabo, quem dirá eu e você que somos tão inferiores ao Senhor Jesus? Mas somos fortalecidos por Ele e não desamparados. Podemos estar ali estremecidos, abalados, mas não destruídos. Podemos estar numa situação de medo por causa da natureza do homem, mas sabemos muito bem quem temos crido, e o Senhor é o nosso escudo e fortaleza. Daniel havia passado pela cova dos leões, foi um homem usado
também muitíssimo pelo Senhor e nos deixa aqui também um exemplo a ser seguido de caráter, de dignidade, de amor a Deus, de não duvidar do poder de Deus, mesmo que aparentemente isso venha me levar à morte. Mas ainda assim a morte é ganho para aqueles que estão em Cristo. E agora ele estava orando já ali, segundo a Bíblia, há mais de 21 dias. Ele orou e desde o primeiro dia o Senhor o ouviu, mas não veio a resposta. E o que dizer então? Vou parar? Vou desistir? Vou cruzar os braços e simplesmente ficar aqui à mercê da própria sorte? Olha o que acontece com esse povo aí fora, com os ímpios, pecadores. Não são eles dessa forma também? Qualquer vento forte já ficam ali estremecidos e abalados. Qualquer situação difícil já querem se suicidar, se matar, tirar a própria vida. São tomados por medo, por angústias, por depressão, por ansiedade, porque o dinheiro, os bens, a riqueza, o nome que conquistaram, o reconhecimento não preenche o seu interior. Aparentemente por fora estão sobre uma fortaleza, cercados, guardados e protegidos, mas internamente vivem como se não tivesse absolutamente nada. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vi. As pessoas, primeira coisa, quando surgem tribulações e lutas, não vou mais na igreja. Aí deixa de ouvir as palavras do Senhor. Vou ficar em casa, que em casa mesmo eu posso ler a Bíblia. Daqui a pouquinho, estou cansado, eu vou tirar um cochilo. Daqui a pouquinho chega o filho, chega a esposa, chega a visita e ele vai se afastando e já não tem mais aquela comunhão que outrora era 1, 2 vezes por semana na igreja, agora é em casa, quando lembra e quando tem tempo e quando vê, já está ali praticamente perdido e tomado por medo, porque já não ouve mais as palavras do Senhor. A luz vai perdendo o seu brilho sobre a vida dele, porque ele está se distanciando da luz que é Jesus. Mas Daniel, mesmo que não tivesse a resposta chegado, continuou a se humilhar, reconhecendo que era ser humano e que dependia exclusivamente da graça e da misericórdia do Senhor para poder vencer e entender quais são os mistérios que a vida nos apresenta. Pois o Espírito Santo nos capacita e nos traz o entendimento para compreender que o sofrimento de hoje não se compara com aquilo que vamos receber do Senhor infinitamente muito mais agora, em paz, alegria, em regozijo, em gozo. O Senhor fará muito mais. Mas ele continuou e se humilhou, e por causa das suas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Ele estava em oração, não desistiu, perseverou, o anjo veio, mas não conseguiu passar até que Deus envia agora um anjo. Na verdade, o arcanjo Miguel, um dos principais dos anjos do Senhor, poderosos para lutar em favor do anjo que queria vir até Daniel para ajudá-lo. Está vendo como é uma corrente de fé que move a mão do Senhor? Às vezes você se pergunta por que não aconteceu ainda, mas por que eu não recebi? Deus esqueceu? Não, é porque está tendo uma batalha espiritual. Satanás não quer que você vença, não quer que você obtenha esta vitória, mas Deus enviará um anjo. E quando aquele anjo está vindo, encontrou dificuldades, então Deus veio ali, vê até que ponto ele pode resistir, mas ele não conseguiu passar, furar aquele bloqueio colocado por Satanás. Então Deus fala, peraí,
Vai você agora, Miguel, você é mais forte, é mais capacitado, suas armas são maiores, mais fortes e poderosas para lutar contra este mal. Desce agora e dá-lhe passagem ao meu anjo para que abençoe a vida do meu servo Daniel. E então a resposta chegou para Daniel. O que eu aprendo com isso? A perseverar. Mesmo que as situações ao meu redor mostrem que não está acontecendo nada, mesmo que eu ore, tudo que eu tenha recebido é o silêncio de Deus. Ainda que eu esteja lutando no vale da sombra da morte, passando, como disse o salmista, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Lembre-se de uma coisa, Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Em João 10:10 diz isso para nós. Mas lembre-se de uma coisa ainda mais importante, que ele só toca e só vai até onde o Senhor permite. E Deus não quer que você morra para que você seja ali destruído e perca a sua bênção. Mas Deus quer aprovar você para liberar sobre ti, sobre os seus dias, as mais ricas e extraordinárias bênçãos que Ele tem preparado para você. Porque Deus faz infinitamente mais do que sonhamos ou pensamos. Mas guarde o teu coração. Não vá querer agora parar ou desistir diante dessa adversidade. O Senhor é contigo. Acredite, Deus te ama, o Senhor Jesus é prova disso e veio para te salvar. Então você tem mais do que um motivo, você tem uma infinidade, você tem algo chamado fé que vai te fazer alcançar e chegar aos lugares altos que Ele preparou para a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, por muitas vezes os seus filhos estão como se encontrava Daniel, encontrando dificuldades, tendo ali dúvidas, mas contudo se humilhava e buscava a presença do Senhor, e ouvindo a Tua palavra ele buscava encontrar uma resposta, e orando, meu Deus, ele recebia forças do Senhor. Meu Pai, fortalece os seus filhos, porque são muitas as lutas e as dificuldades que Satanás tem lançado sobre eles, sobre sua casa, sobre sua vida financeira, sobre a sua saúde. Mas o Senhor, meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso, a saber, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Senhor fez a promessa e é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu, pois o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, meu Deus, que se cumpra sobre a vida do teu povo as suas promessas e o teu nome seja honrado, glorificado e exaltado. Manifesta o teu poder, a tua glória, e responde com poder, responde com fogo, responde, meu Deus, como somente tu podes. E abençoa agora esta vida, abençoa agora, meu Pai, esta família. Abençoa esse ministério, Senhor, fortalece os teus filhos, Senhor, leva ali, meu Pai, o teu socorro, leva, meu Deus, a tua bênção, envia o teu anjo, e se o anjo, meu Deus, tem encontrar dificuldades, Pai, envia o teu arcanjo, mas que de maneira nenhuma, meu Deus, o teu povo, os teus filhos fiquem sem a resposta do Senhor para a vida deles. Eu clamo, em nome de Jesus, misericórdia, graça e luz é o que eu preciso. Tem misericórdia, Senhor, porque somos limitados, falhos e pecadores, mas já não andamos mais na iniquidade, nós andamos diariamente no caminho da Tua justiça, nas veredas da Tua verdade, Senhor. Então, por amor ao Teu Filho e por amor ao Teu nome, meu Deus, livra-nos, Senhor, de todo o mal e nos dê a vitória, e o nome do Senhor seja honrado e glorificado, pois contarei e cantarei as suas misericórdias e as suas bênçãos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre a vida de todo o teu povo, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, você nunca estará sozinho quando clamar por socorro,
o Senhor te ouvirá.